Fala galera, como que vocês estão? Eu tô melhor do que eu mereço, espero que vocês também. Hoje nesse vídeo a gente vai destacar, vai falar alguns pontos positivos e negativos. Galera, eu falei que eu ia colocar os dois pontos nesse vídeo, positivo e negativo, só que ficou muito grande. Então eu separei em dois vídeos. O vídeo anterior que foi postado já, eu falei só sobre os pontos positivos e nesse daqui eu vou deixar só os pontos negativos, tá bom? Então se você não viu o vídeo anterior, vê lá pra ter o entendimento completo aí, beleza? Fique com o vídeo. Após a conversão de Constantino. Então, o que isso gerou? Quais foram as consequências boas e ruins? Fica com o vídeo aí e aproveite. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho de alguns pontos negativos, né, algumas consequências que não foram tão boas assim para a igreja com a conversão de Constantino. Bom, além das coisas que a gente já falou, né, que houve algumas alterações no culto, essa aproximação ali, essa mistura da fé pagã com a fé cristã, houve também um comprometimento ideológico, né, no sentido do que a igreja perdeu um pouco a sua identidade, a sua essência. Tem uma frase, eu não vou me lembrar de quem agora, mas eu lembro do meu professor falando, que diz mais ou menos assim: antes de Constantino, né, se converter, a igreja não tinha, mas era. Não tinha o quê? Não tinha dinheiro, não tinha autoridade, não tinha poder, né, não tinha esse status. Mas depois de Constantino, a igreja passa a ter, mas deixa de ser. Ou seja, passa a ter dinheiro, passa a ter autoridade, né, poder, mas ela perde a sua essência, ela perde a sua identidade, porque a igreja que antes era perseguida, agora ela passa a perseguir. Então, antes a igreja que estava do lado ali da minoria, que se reunia em regiões periféricas, que era perseguida, passa agora, né, a estar do lado do imperador. Então, ela passa a perseguir também, fazer guerra, entre aspas, né, em nome da fé ali, em nome, né, ali, porque houve essa união ali, né, então o imperador ia para a guerra, não, vamos orar, né, que é aquilo que eu falei antes, para Deus abençoar a guerra. Então a igreja passa a ser conivente com algumas práticas que prejudicam a sua identidade. Então a igreja antes que era perseguida passa a perseguir, usa o poder de maneira errônea. Então é interessante a gente perceber isso, né? Como que houve essas mudanças. Então a conversão de Constantino trouxe aspectos bons, mas também houve consequências ruins também. Outros pontos que eu anotei aqui também, né, negativos, é que de alguma maneira, né, a igreja faz vista grossa para algumas coisas, algumas práticas ali do império, né, que não eram convenientes. Então, como eu disse, Constantino, em vez de consultar os oráculos, agora consulta os bispos, os pastores, que eram remunerados ali para trabalhar no império. Então, eles, em vez de ter aquela voz profética de acusar o que está errado, né, eles acabam sendo coniventes com isso que eu acabei de falar, com a guerra, né, com essas práticas, né, que não fazem sentido, né, de acordo com a fé cristã. Mas resumindo, tá? Aliás, não é tudo, né? Você pode pesquisar, você pode aprofundar. Há outros pontos positivos e negativos da conversão de Constantino. Mas, gente, esse foi um vídeo geral, um vídeo resumo, para te dar uma ideia, né, de como aconteceu a conversão de Constantino, qual foi a repercussão e o que isso gerou, né? E se você for ver, muitas das coisas que ainda é praticada hoje, ou que era praticada até um tempo atrás, é gerado por isso. Então é importante a gente compreender a história do cristianismo, tá bom? Fiquem aí com esse vídeo, tá? Compartilha com alguém aí que pode ajudar, né, na caminhada, a compreender melhor certos acontecimentos que são importantes. E até mais, nos vemos no próximo vídeo.